O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os para com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, é providencial que no dia de Santo Ambrósio nós tenhamos este evangelho para a nossa reflexão, em que nosso Senhor pede, pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. É um mandato de nosso Senhor. Isto é, não é o padre que está dizendo: olha, gente, vamos rezar pelas vocações. Não é o bispo que está dizendo: olha, vamos pedir a Deus que envie santas, e verdadeiras e santas vocações. É o próprio Senhor dizendo: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, aquilo que deve ser um hábito cotidiano, hoje, mais do que nunca, deve ser reforçado. Rezemos pelas vocações, pelos seminaristas, pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Papa, pelos religiosos, vocações religiosas masculinas e femininas, para que nosso Senhor conceda muitas e santas vocações. E neste dia em que o próprio Senhor pede, nos indica, nos manda rezar pelas vocações, nós temos a alegria de celebrar um santo bispo, Santo Ambrósio de Milão. Quem foi Ambrósio de Milão? Santo Ambrósio nasceu numa família romana, cristã, católica, uma família de peso, porque imagine, os seus 2 irmãos são santos canonizados. Santa Marcelina, 10 anos mais velha do que ele, e São Sátiro. Então, uma família em que a santidade estava ali fortemente presente. Então, de alguma maneira, deve nos animar, A santidade, nosso Senhor quer que nós sejamos santos, sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Então precisamos corresponder com a graça de Deus, porque Deus quer a nossa santidade. Deus não quer apenas a nossa conversão, Deus não quer apenas a nossa salvação, mas Deus quer que nós amemos e amemos muito. Então, muitas vezes, a nossa limitação não é o nosso limite. A nossa limitação é apenas fruto da nossa mediocridade.
Isto é, nós nos damos por satisfeitos com o basicão. Mas nosso Senhor nos chama a uma verdadeira santidade e nos concede a graça para isso. Precisamos então corresponder à graça recebida. Porque imagine, meus irmãos, uma comunhão recebida uma única vez na vida já seria suficiente para que nós fôssemos santos em todo o nosso peregrinar aqui na terra. Uma única comunhão. E quantas comunhões você já recebeu? Percebe que muitas vezes nós não fazemos um bom uso das graças recebidas, mas desperdiçamos. Nós administramos mal as graças que nos são confiadas. Pois bem, então Santo Ambrósio nasceu numa família cristã, católica, numa família muito importante. Imagine que o seu pai, ele era administrador de uma região do Império Romano, que hoje seria equivalente à França, à Grã-Bretanha e à Espanha. Ele era o administrador, o governador daquela região. E o seu filho, o pai se chamava Ambrósio, e o seu filho Ambrósio também, se tornou o governador da sede do império. Daí vem Santo Ambrósio de Milão. Ele era o administrador de Milão. Eles nasceram em Trier, que na época era a sede do império, não era em Roma. Roma estava muito fragilizada, então a sede tinha sido transferida para Trier, na Alemanha. Depois, quando a sede do império foi mudada e veio para Milão, a família, que era a família de Ambrósio, que era uma família muito importante, veio para Milão também. Pois bem, então nós estamos aqui no período em que Ambrósio, com 35 anos, já era governador da sede do império. Um homem muito importante, conselheiro do imperador Valentiniano. Então, não era pouca coisa. Era um grande homem com 35 anos de idade apenas. Pois bem, diz que o bispo da cidade de Milão, ele morre. E o bispo, ele era herege. Como assim, padre? Mas ele não era o bispo católico? Sim, ele era o bispo católico, mas na prática ele era um bispo ariano. Era um bispo herege. Ele não tinha fé católica, embora ele fosse o bispo da cidade, mas ele era um bispo herege. Ele tinha ideias erradas e as ensinava. Ele pensava a heresia ariana, a heresia que diz que houve um tempo em que Deus não era pai. Isto é, houve um tempo em que Jesus não existia, em que a segunda pessoa, quer dizer, não existia para este bispo ariano, não existiria a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque se houve um tempo em que Deus não era pai, é porque Deus não existia a trindade de pessoas em Deus. O arianismo nega o dogma da Santíssima Trindade, de que um Deus em 3 pessoas. Então ele dizia que Jesus Cristo é a criatura mais perfeita, é a criatura mais excelsa, é a criatura mais sublime, é a criatura mais poderosa, é a criatura mais bela, é a criatura mais santa, mas criatura. Não era Deus. Sim, tá bom, para nós é como um Deus, mas diante do Deus era apenas uma criatura. E está óbvio que isso é uma heresia. A nossa fé católica, cristã,
nos ensina de que existe um Deus em 3 pessoas e que o Filho é Deus como o Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Jesus gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância que o Pai. É Deus como o Pai. Pois bem, então este bispo, o bispo de Milão, ele tinha ideias heréticas, ideias erradas e as ensinava. Então, imagine aqui na diocese uma cisão. Parte do clero e do povo era de fé católica. Não concordava e nem podia concordar com aquilo que aquele bispo, que era o bispo, mas não podia concordar com aquilo que aquele bispo ensinava. Aquilo era heresia. E se opunha àquilo que o bispo ensinava. Mas parte do clero e do povo concordava com aquilo que aquele bispo herege ensinava. E a confusão estava instalada. O bispo morre. E aí vem a eleição, que na época a eleição era feita pelo povo e pelo clero. Eram eles que escolhiam. Pediram até que o imperador Valentiniano, ele escolhesse por decreto, já que ele era o imperador, que ele assim o fizesse. Mas o imperador disse: eu estou fora. Escolham vocês. Descasquem vocês esse abacaxi. Mas colocou Ambrósio, disse: Ambrósio, você vai conciliar a situação. Ambrósio, só para que vocês entendam, ele era ainda catecúmeno. Existia na época esse mau costume de postergar, protelar, retardar o batismo. Por quê? Porque quando se cometia um pecado mortal, você poderia passar anos cumprindo a penitência. Por exemplo, você ia se confessar. Como é que era a prática de então? Você ia se confessar, você confessava os seus pecados, você recebia a penitência, que poderia ser, por exemplo, 2 anos sem praticar comércio. Isto é, você era um microempresário e você tinha roubado, você tinha sido desonesto nas suas transações comerciais. E aí você recebia como penitência 2 anos sem praticar comércio. Era falência, né? Se você era comerciante, ia passar 2 anos sem praticar comércio. Mas o interessante é que muitas pessoas, quando assim acontecia, faziam, que estavam dispostas a perder os bens materiais, mas não perder os bens espirituais. Poderia receber como penitência, sei lá, 1 ano inteiro de vestindo-se de saco e fazendo apenas uma refeição. As pessoas, muitas, morriam durante a penitência. Morriam cumprindo aquela penitência. E a mais simples, a mais assim, um Pai Nosso e uma Ave Maria, era uma quaresma, vestido de saco, coberto de cinza, e fazendo uma refeição apenas por dia. Durante a quaresma inteira, excetuando-se somente no domingo. Então vocês percebem como é que era, né? E aí vocês veem com que laxismo, com que irresponsabilidade, me fugiu a palavra mais adequada, com que superficialidade nós observamos as nossas penitências. Isto é, fazemos com tão pouco amor, de qualquer jeito, uma penitência tão leve. Já que a penitência é tão pequena, nós deveríamos fazer com grande amor.
E além disso, nada proíbe que além daquela penitência dada pelo sacerdote, você faça outras, para que nosso Senhor, Ele reoriente os desregramentos interiores causados pelos seus pecados praticados. Pois bem, então Ambrósio, ele era catecúmeno. Então muitos pais atrasavam o batismo dos seus filhos, porque depois que é batizado, você tem todos os pecados perdoados, então vamos deixar isso para bem tarde. Lembre-se que Santo Agostinho estava na mesma situação, né? Pois bem, então Santo Ambrósio, com 35 anos, não era batizado ainda, mas era catecúmeno, estava lá na lista dos catecúmenos, aqueles que tinham fé católica e queriam receber, no momento adequado, o santo batismo. Pois bem, então o imperador mandou que Ambrósio fosse à catedral para apaziguar os ânimos, para que eles fizessem uma escolha adequada e na paz, porque a pancadaria acontecia, violência física inclusive. Então, vai lá Ambrósio e faz um discurso tão bonito, tão elevado e tocante, que o povo se emociona e diz que uma criança se levanta e grita: Ambrósio Bispo. E diante daquela palavra daquela criança, Ambrósio Bispo, o povo aquece e diz: Ambrósio Bispo. E o clero faz a mesma coisa. Ambrósio Bispo, o clero, que parte era um clero de fé católica e parte ariano. Os católicos viam naquele catecúmeno um futuro bispo católico, porque ele tinha o credo, ele tinha a fé católica. E os arianos viam naquele homem um homem conciliador, um homem que não ia tocar o terror, que não ia causar o caos na cidade, na capital do império. Então, o clero ariano também gritava: Ambrósio Bispo. E o imperador ratificou, confirmou Ambrósio Bispo. E isso fez, meus irmãos, com que Ambrósio se sentisse como que constrangido diante daquela situação, porque ele viu um sinal de Deus. A criança gritou o seu nome, o povo gritou o seu nome, o clero gritou o seu nome e o imperador aceitou o seu nome. E o que foi que Ambrósio fez? Correu. Porque Ambrósio não queria ser bispo. Ambrósio, ele tinha outros planos para a vida dele. É verdade que também Ambrósio pode ter pensado o quê? Imagine, eu, um catecúmeno, eu não estou preparado para isso. Porque é claro, né, quando nós não queremos fazer algo, nós somos muito bons em encontrar motivos que justifiquem a nossa negativa, né? Então não tenhamos dúvidas que Ambrósio encontrou muitos motivos que justificassem a sua atitude de recusa àquilo que o povo, o clero e o imperador estavam dizendo: Ambrósio Bispo. Então ele foge. Só que o povo vai atrás de Ambrósio para trazê-lo e fazê-lo ordenar. E diz aqui que Ambrósio, então, meus irmãos, ele medita, ele reza e ele vê naquela aclamação tão sem sentido para ele a vontade de Deus. Meus irmãos, isso é motivo para a nossa reflexão. Isto é, Ambrósio, ele não queria coisas más. Não é que ele não queria ser bispo, porque ele queria ser pecador, ele queria viver na noitada. Não, Ambrósio até, por influência da sua irmã Marcelina, ele tinha muito amor, muita reverência e muita admiração pela virgindade.
Então, a sua irmã santa influenciou muito na vida dele. Ele era um admirador da virgindade, da entrega totalmente a Deus. Mas ele queria se entregar a Deus de uma outra maneira. Ele queria servir a Deus de uma outra maneira. Mas a Deus serve quem o serve como ele quer ser servido. Entende, meus santos? A Deus serve quem o serve como ele quer ser servido. Porque quando você serve a Deus à sua maneira, no fundo, você serve a você mesmo. Porque é a sua vontade. Você quer servir Deus daquele modo, segundo os seus gostos e as suas predisposições. Mas quando você se desapega da sua vontade e faz a vontade de Deus, é bem diferente. Então, repito, não basta, não apenas não fazer coisas más e fazer coisas boas, mas não apenas fazer coisas boas, mas fazer a vontade de Deus. Exercitar-se nesta pobreza de nem sequer possuir a si mesmo, as suas vontades, aos seus gostos, por melhores que eles sejam. Porque você pode ter, repito, gostos bons, querer coisas boas, querer coisas lícitas, mas aquelas coisas boas, ilícitas, não são aquelas queridas por Deus para você. Hoje então, meus irmãos, neste dia de Santo Ambrósio, vamos pedir a Deus esta graça. Pedir esta graça que nosso Senhor nos ensine este desapego de nós mesmos. Imagine aqui, meus irmãos, São José. Será que São José, desde jovenzinho, ele pensou, eu quero me casar com a Virgem Maria, ela vai ser minha esposa, mas nunca será minha mulher. E eu terei um filho, mas que não será o meu filho segundo as minhas entranhas, mas será o mais digno e o mais santo de todos os filhos, que me chamará de pai. Ele nunca sonhou isso. Mas quando ele viu que a vontade de Deus consistia naquele caminho, ele aceitou obedecer à vontade de Deus com amor. Então não é romantismo. Eu gostaria que você compreendesse a gravidade, o grau de exigência de amar a vontade de Deus, de abraçar amorosamente a vontade de Deus, de desapegar-se das próprias vontades, e não apenas desapegar-se das vontades más, das coisas erradas que você por acaso possa ter querido ou esteja querendo, mas desapegar-se inclusive das coisas boas que você gostaria de fazer e de viver, mas que você percebe que Deus tem planos diferentes para a sua vida, e que você, a exemplo de São José, de Santo Ambrósio, da Virgem Maria, de todos os santos, o caminho da santidade passa por esse desapego de si mesmo, por essa renúncia de si mesmo, por essa renúncia da própria vontade. E você, a exemplo dos santos, você diga, Senhor, eu quero te servir como tu queres por mim ser servido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.